que tenhamos uma tranquila e inspiradora noite, que possamos sair daqui com pensamentos diferentes em relação ao tema. É um tema um tanto árduo no começo, mas depois ele traz mais esclarecimento em relação do dito tema. Tenho como título Pais e Filhos. O que podemos já quase que diretamente entender sobre pais e filhos? A família. Não é mesmo? Mas o que seria a família dentro, fora do estudo do Espiritismo? O que seria na sociologia a família? O conceito de família? A família representa uma agregação de indivíduos unidos por laços afetivos ou de parentesco. Dentro dessa relação, os adultos são responsáveis pelo cuidado com as crianças. A família também é compreendida como a primeira instituição responsável pela socialização dos indivíduos. Pois bem, a família, dentro da sociologia, ela nos traz isso. Eu trouxe esse tema pais e filhos, mas tem como base desse estudo e a reflexão dele dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, a terceira obra básica codificada por Allan Kardec, também no Livro dos Espíritos, e de Kardec, o que é o Espiritismo. Pois bem, observando a organização social, cada família compõe uma célula desta sociedade em que vivemos aqui nesta existência. Sabemos que através do esclarecimento da doutrina espírita, trazido pela espiritualidade superior, nos mostra que a família é organizada no plano espiritual. Então, a família, o conjunto dela, nada é por acaso. Viemos numa família tranquila ou não. Nos mostra que a família é organizada no plano espiritual. E muitos de nós, quando na espiritualidade, no tempo de retornar para uma nova existência, aqui neste plano, pedimos e muitas vezes suplicamos lá no plano espiritual para encarnar naquela família, no sentido de reparar, no sentido de acertar, né, o que foi errado. Suplicamos para reencarnar, digamos assim, junto aos integrantes que outrora fizemos parte. Temos sim essa vontade lá, segundo a espiritualidade, de voltar de novo a ser filho e muitas vezes a ser um dos integrantes, pai ou mãe, para que evolua, para que não erre. Mas aí eu pergunto, há uma garantia que não erraremos? Pois trazemos de lá, na nossa inconsciência, os instintos, que muitas vezes vai acarretar e novamente nos erros. Poderá vir com os instintos. E quando retornamos, há uma garantia, como eu disse antes, envolvidos nesse grupo familiar, escolhido novamente, qual a garantia que seremos felizes? Vamos colocar aqui felizes, teremos paz nessa família?
traremos paz nessa família? E a compreensão? Teremos compreensão? Seremos compreendidos? E o respeito mútuo? Será que vamos trazer? Ou vamos desenvolver nessa família? E a harmonia? Será que estamos agora, na atualidade, harmonicamente, cada grupo de família? E nós, como filhos ou pais, nos respeitamos e nos tratamos com amor? A gente percebe que não, pelo menos foi o que essa existência eu aprendi, não, eu vivenciei. A família é um cadinho reformador, ali se ajusta, se funde para que fique melhor, mas nem sempre ocorre. Para reforçar essa ideia, um tanto amargo, digamos assim, esse tema, mas é muito importante. Sempre quando falamos em relação à família, é muito importante. Eu fiz uma pesquisa de um levantamento em relação ao um ponto máximo da ingratidão, tanto dos filhos como dos pais. Eu digo ponto máximo é no sentido de atentar sobre a vida dos pais, ou os pais para com os filhos. Vamos ver o que o levantamento nos traz. Aconteceu aqui no Brasil, né? Por meio de reportagens públicas, de jornais de grande circulação no país, de catálogos em sites em busca da internet e ocorrências policiais. De 2005 a julho de 2011, foram levantados 246 casos que filhos mataram a vida biológica dos pais. E aqui se vai estatísticas percentuais, mas aqui mais no meio do tema é o que eu me refiro. Diferente dos crimes comuns, esses homicídios ocorrem preferencialmente, eles ocorrem em casa, no lar. Em torno de 90,2%. 9 a cada 10 ocorre no lar. E os motivos relatados pela imprensa, pelas redes sociais, pelos registros, são na maioria fúteis, por motivos torto ou fútil. Como discussões ou por problemas mentais, envolvimento com drogadições. Mas, no entanto, a literatura da área mostra que os filhos cometem, mesmo para não ser repetitivo, aquele ato com os pais, devido muitas vezes a maltratos. A gente pensa, um pai maltratar, sim, eu conheci pais eu digo no sentido mãe e marido, mãe e pai. Abusadores, violentos, agressivos, perversos, que sim, a gente tem que colocar nesse plural, porque hoje em dia não há como entender que uma mãe não veja um abuso no lar. Não se compreende isso. Ou ela é omissa, ou ela é coautora. E muitas vezes os filhos eles sofrem a tortura física, psicológica e sexual. Isso aí não é uma coisa do outro mundo. No meio policial é visto bastante. E a imprensa, às vezes, ou as famílias escondem, ou o pai e a mãe são presos. Então, isso aí é muito, digamos assim, não comum, mas que sempre ocorre. Esses motivos dificilmente são informados à polícia, aos jornais, durante a prisão. Quando o ser humano
quer fechar a boca, ele não fala mais nada. E é um direito dele. Essa busca aqui eu fiz com 3 palavras: incidência, vírgula, parricídio. Essa palavra parricídio é o conceito do homicídio promovido pelo filho atentando contra os pais. No Brasil aqui é só qualificado como homicídio, mas porém tem seus agravantes ali. Então é incidência, vírgula, parricídio, vírgula, Brasil. E se há filhos violentos, há pais violentos também, não é mesmo? Outra estatística: crianças e adolescentes vítimas de agressão e homicídio. O Brasil registrou 5.000 crianças e adolescentes assassinados por ano. Aponta o debate: os números chocam. Entre 2021 e 2023, o Brasil registrou por morte violenta intencional, que tiveram a intenção de promover, não por negligência, imprudência ou imperícia, não, intencional somente. 15.101 crianças e adolescentes mortas por ano, com a média de 13,5 mortes por dia somente em 2023. Para aliviar um pouco essa introdução, digamos assim, nessa busca do tema que eu escolhi, me deparei com palavras de Chico Xavier. Veja bem, olha o que Chico nos diz: teus parentes e amigos são as almas que você mesmo atraiu, com tua própria afinidade. Portanto, teu destino está constantemente sob teu controle. Você escolhe, recolhe, elege, atrai, busca, expulsa, modifica tudo aquilo que te rodeia a existência. Entre parênteses, não é mesmo? Atraímos o correspondente. Simples assim. Iniciando então esse tema dentro das obras da doutrina espírita, pais e filhos então. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a ingratidão dos filhos e os laços de família. Lá no capítulo 14, no item 9, na introdução dos Espíritos. O que nos traz Santo Agostinho? Sobre a ingratidão dos filhos e os laços de família. A importância deste tema está na compreensão de uma das possíveis causas da ingratidão dos filhos, como efeito de nossas próprias faltas atuais ou de vidas passadas, e do entendimento da evolução espiritual pelos laços de família. Como pais e filhos, as reflexões conduzem para os benefícios do cuidado, da educação, da correção, do amor incondicional e da indulgência, da aceitação. Isso tudo no núcleo familiar. Santo Agostinho destaca que a ingratidão é um dos frutos mais diretos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos, mas a ingratidão dos filhos com os pais apresenta caráter ainda mais odioso. Vejamos aqui. É em particular deste ponto de vista que a ingratidão, que a vamos considerar para analisar as causas e os efeitos.
Também nesse caso, como em todos os outros, o Espiritismo projeta luz sobre um dos grandes problemas do coração humano. Em O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, na pergunta 937, temos que a ingratidão é uma prova para a vossa perseverança na prática do bem. Então, sempre sofrendo e aprendendo. Como o apóstolo Paulo dizia, ainda são as dores e os sofrimentos que ainda aprendemos. Ser-vos-á levada em conta, e os que vos foram ingratos serão tanto mais punidos, quanto mais lhe tenham sido a ingratidão. Quanto mais ingratos fomos ou seremos, mais ingratidão a gente vai trazer para o nosso lado. Na visão espírita, a ingratidão é uma prova para a nossa perseverança na prática do bem. Não nos cabe julgar os ingratos. O que mais sabemos, não é mesmo, é julgar. Portanto, eles serão submetidos à justiça de Deus. É com Deus e os ingratos. Kardec, em O que é o Espiritismo, expressa: se admitirmos a justiça de Deus, não podemos deixar de admitir que esse efeito tem uma causa. E se esta causa não se encontra na vida presente, deve achar-se antes desta. Na condição de pai e mãe, se temos conhecimento que fizemos tudo com amor, com carinho, com sofrimento, conduzimos bem nossos filhos, e ele é ingrato conosco, e temos consciência que fizemos bem, podemos jogar a culpa em Deus, como muitos fazem, não é mesmo? A gente sabe. Podemos até pensar de uma forma que é essa vida, vou morrer e pronto. Mas não, se não encontramos aqui, tendo conhecimento das vidas anteriores, nos dá a ideia, o direcionamento que foi do passado, o que eu estou sofrendo hoje. Porque em todas as coisas, a causa deve preceder o efeito. Temos que ter sofrido, não é? Ou temos que ter feito o sofrimento para sofrer o presente. É, pois, necessário que a alma já tenha vivido para que possa merecer uma expiação. Pela lei de causa e efeito, se a causa não estiver nesta vida, deve estar antes desta, pois nada é por acaso. Pelos ensinos dos espíritos superiores, sabemos que as vicissitudes da vida corpórea constituem em expiação das faltas do passado e provas para o futuro. Embora o ser não conheça os atos praticados em existências anteriores. Se suportamos com resignação as expiações e provações, depuramo-nos e elevamo-nos. A natureza das vicissitudes e das provas podem indicar o que fomos e fizemos. Se a gente quer saber o que a gente foi ontem, é só a gente analisar o nosso hoje. Do mesmo modo que julgamos os atos de um culpado pela falta que lhe infringimos. Nesse sentido, o Espiritismo esclarece uma das possíveis causas da ingratidão, como disse antes. Depois de uma existência, o espírito leva consigo as paixões
e as virtudes inerentes à sua natureza e aperfeiçoa-se na espiritualidade ou permanece estacionário, nunca retroagindo, até que deseje receber a luz. Isso, na espiritualidade, eu tenho que provar, eu tenho que sentir que eu mereço, na minha condição, da minha consciência como espírito. O espírito cheio de ódio e desejoso de vingança revolta-se com a ideia do perdão, porque ainda ele não entende o perdão. O perdão é grandioso, mas ele não está com o raciocínio para entender o perdão. Contudo, este ser infeliz, após um grande período de tempo de meditação e preces, aproveita a oportunidade de um novo corpo em preparo na família, daquele a quem detestou, e pede aos espíritos incumbidos pelo seu planejamento reencarnatório a permissão para lá viver uma nova chance de progresso. Veja bem, uma nova chance de progresso. Podemos tropeçar na mesma pedra, nos mesmos erros? Podemos. Pelo planejamento reencarnatório, se retornar com um pai ou mãe, pedirá para reparar a sua falta perante o filho, a fim de ter melhor cuidado com ele. Isso é muito justo, não é mesmo? Deus nos oferece novas condições e nos perdoa sempre. Entretanto, mergulhados na vida corpórea, os espíritos perdem as lembranças do passado, das faltas e dos erros. Mostrarão os traços dos sentimentos inferiores, de forma instintiva. Às vezes temos em nossos filhos, nossos netos, não é mesmo? Chega ali por 7 anos, por ali, já começa a índole, não é mesmo? Eles já começam, vamos expor, vamos dizer assim, numa gíria, eles começam a mostrar as garras. E dali um tempo, esses instintos podem acontecer. Eles começam a revidar os pais, dizer não, ser revoltosos. Então sim, isso aí pode ocorrer. Ele vem de novo com aquela prova para vencer as más tendências, assim como nós. O ressentimento de existências anteriores provocam certos ódios e repulsas instintivas de filhos dos pais, aparentemente injustificáveis. Por outro lado, para com os pais, temos a missão de cuidar e educar os filhos, corrigindo os possíveis desvios ou as más tendências. Inclusive, pensando nessa correção, corrigindo a nós mesmos. Se não cumprirmos a nossa responsabilidade de pai ou mãe, conduzindo nossos filhos para o caminho do bem, por nossa culpa, os teremos entre os espíritos sofredores. Por isso, não vamos condenar o filho ingrato, pois um ou outro já odiou muito, ou foi muito ofendido. Um ou outro veio para perdoar ou expiar. A ingratidão do filho será para os pais, nesta vida, o começo de uma prova. Como disse antes, nesse sofrimento. Mas o que eu fiz para o meu filho? Fez, só que não lembra. E isso é uma prova. Se não tiver êxito, Deus dará o consolo, pois um dia o filho ingrato os recompensará com seu amor. Então sempre teremos que ter esperança. Nada está perdido.
A bondade de Deus nunca fecha a porta. Nunca. Agradeça a Deus sem queixas e com paciência a oportunidade dada para vencer a prova, suportando a ingratidão do filho pelos laços de família. Que constitui uma lei natural. Todos esses vínculos, bons e não tão bons, são divinos. É para que a gente se envolva, se puxe, vamos dizer assim, na gíria, para que tudo dê certo, para evoluirmos um pouquinho mais nessa escala. Tem-se a oportunidade do aprendizado e evolução, tendo por fundamento o amor e a união, congregando ideias, sonhos, árduas tarefas, sofrimentos e valores. Arraigada em vidas passadas, a família é formada por agentes diversos que se reencontram, afetos e desafetos, amigos e inimigos, para os ajustes, os reajustes, os resgates indispensáveis. A família, pelos laços espirituais, fortalece-se pela purificação e se perpetua no mundo espiritual, através das várias migrações da alma. Somos passageiros, não é mesmo? Porquanto, na reencarnação, o espírito vem do espaço para progredir e as associações na Terra têm as suas funções educadora e regenerativa. A proposta da evolução não é gerar apego. Não. Foi Buda, se não me engano, que disse que o apego nos mata. Não é para gerar esse apego, mas promover e ampliar a família no sentido do amor fraterno universal. Eu sempre toco como a família humana como uma única família, somos todos irmãos. Aquela criança que passa fome na rua é nossos filhos. A semente a ser plantada é a do amor incondicional, sem nada esperar em troca. A recompensa será a satisfação de ver os filhos trilhando o caminho do bem. Quem ama de verdade já está recompensado. Por tudo isso, acolha e auxilie os filhos. Não julgue o filho ingrato. Depois, no mundo dos espíritos, a família se felicitará por haver salvos náufragos que poderão salvar outros. Para terminar aqui, vamos dizer assim, quem foi Santo Agostinho? Aurélio Agostinho de Hipona, conhecido como Santo Agostinho, foi um dos mais importantes teólogos e filósofos nos primeiros séculos do cristianismo, cujas obras foram muito influentes no desenvolvimento do cristianismo e filosofia ocidental. Foi bispo de Hipona, uma cidade na província romana na África, que hoje fica a Argélia. Ele nasceu em 354 depois de Cristo e desencarnou em 430 depois de Cristo. E foi influenciado por Platão, Aristóteles, Paulo de Tarso e outros. E ele sempre nos traz frases, não é mesmo? E fica a dica para nós refletirmos, talvez mais para mim. Santo Agostinho disse: o orgulho é a fonte de todas as fraquezas, porque é a fonte de todos os vícios. A medida do amor
é amar sem medir. Fica aí, então, essa frase do querido Santo Agostinho, né? E antes do Maninho fazer o encerramento, o Aires, eu gostaria de fazer um convite a todos que pensem e repensem e venham estudar com a gente, né? Somos todos iniciantes, né, gente? Eu sou pintor ali, eu sou um jovenzinho, eu acho que faz uns 6 anos, acredito eu, que estou por aqui. Não me arrependo um dia de ter olhado a casa e entrado. E quando a gente estuda, abre novos horizontes de conhecimento, de esperança e de paz. E sempre tendo o nosso Mestre Jesus como uma bússola orientadora em relação à prática do bem, da fraternidade e do amor verdadeiro. Que o Jesus, esse que eu citei agora, nosso irmão maior, sempre esteja no coração de todos nós, hoje e sempre.